de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. Diz assim o texto: E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morte. Morte. Por que que nós não queremos falar e ouvir sobre esse assunto? Quando nós comentamos aí, hoje vamos falar sobre necro, sobre morte, a gente já fica meio assim. Por isso que algumas pessoas têm até um jeito diferente de falar de morte. E tem que ser meio diferente, porque o negócio é tão pesado, que tem que maneirar a coisa. Mais ou menos aquele cara que saiu, viajou com a sua esposa e deixou a empregada cuidando da casa. E disse: olha, nós vamos viajar, vamos sair de férias, e eu vou deixar na sua responsabilidade o gatinho de estimação. Esse gatinho, principalmente a patroa, amava muito o gatinho. E também o meu irmão, que precisa de cuidados, e você vai cuidar dele aqui, tá bom? Tudo bem, patrão, pode viajar. E o patrão viaja, juntamente com a sua esposa. Passa-se alguns dias, a empregada liga, e a patroa atende o telefone. Diz: pois não, patroa, porque havia tido um acidente, o gato que subiu no telhado, escorregou e morreu o gato. Morreu. E agora como é que ele ia dar notícia de morte para a patroa? Mas ela, do jeito simples de ser, liga para a patroa e diz: patroa, pois não, pode falar, o gato morreu. E quando falou que o gato morreu, a mulher caiu para trás: ai, meu gato morreu, desesperado. E o marido não sabia o que tinha acontecido. Aí o marido pega o telefone e disse: mas Maria, o que aconteceu? Não, patrão, que é o seguinte, o gato, ele subiu no telhado, escorregou e morreu. Eu falei para a patroa que o gato morreu. Mas não é assim que se fala, se dá uma notícia trágica dessa, não. O que você tinha que fazer? Eu vou te ensinar. Você tinha que falar assim: patroa, o gato subiu no telhado. Patroa, o gato escorregou do telhado. Patroa, o gato caiu no chão. Patroa, o gato morreu. É assim que dá notícia. Tá bom. Passaram-se alguns dias, a empregada liga novamente. E dessa vez quem atende é o patrão. E tinha acontecido uma tragédia agora com o irmão dele. Havia morrido. Aí a empregada disse: patrão, o seu irmão subiu no telhado. Patrão, o seu irmão escorregou e morreu. Para falar de morte, nós precisamos saber como lidar com isso. Interessante que o mais interessante é que a morte é algo que vai buscar a todos. Não tem jeito, se Jesus não voltar antes, né, Tiago? Se Jesus não voltar antes, não tem jeito. Só para vocês terem uma ideia, daqui a 100 anos, quantos de nós vamos ficar aqui? Estaremos aqui? Quantos aqui? 100 anos. 100 anos, talvez seu filho possa estar aqui 100 anos, talvez, amém, mas vocês dois não estarão aqui, ninguém vai estar aqui, com certeza estaremos, espero em Deus, na glória. Mas é interessante que todos sabem que vai morrer, mas ninguém quer morrer. Um dia eu estava visitando um homem, já faz tempo, mais de 100 anos ele faleceu, faleceu com 104 anos, ele tinha 100 e poucos anos, cantaram parabéns para você, todo mundo feliz, e ele, né, e aí chegando: e aí, meu irmão, está tudo bem? Tudo bem, eu espero viver pelo menos mais 25 anos, ninguém quer morrer, mas interessante que é algo que vai acontecer com a gente. Alexandre o Grande, o estrategista de guerra, um dos homens mais inteligentes em termos de guerra, que a história conheceu. Alexandre o Grande, não sabemos se isso é verídico, mas pelo menos a história conta, que ele tinha 3 desejos, depois que ele morresse, e ele então faz 3 pedidos, ele diz o seguinte: depois que eu morrer, eu espero que todos, depois que eu morrer, escolha os melhores médicos, para levarem o meu caixão até o cemitério, eu quero que os médicos levem e façam o cortejo, mas que os médicos carreguem o meu caixão.
depois que eu morrer, gostaria que que tesouros, as moedas de ouros e pratas, ao andar no meu cortejo, possam ser jogadas no caminho depois que eu passar. Jogasse ouro e prata até chegar no cemitério. Depois que eu morrer, eu quero que vocês coloquem as minhas mãos do lado de fora do caixão, e minhas mãos vazias. Então perguntaram para Alexandre, por que esses 3 desejos da morte? Então ele disse, ora, para que todos possam entender, os médicos vão carregar o meu caixão, para que todos possam entender que homem não tem poder diante da morte. Quero que jogue o meu tesouro até o cemitério, para que as pessoas possam entender que não se leva nada desse mundo. As minhas mãos do lado de fora vazias estão, porque elas vieram vazias, vazias voltarão. E é uma grande verdade, e é isso que a morte nos ensina. E é isso que acontece, por isso, meus queridos, nós devemos entender a importância da morte. Um empresário que faleceu, e a sua esposa, depois do funeral, ele que tinha muitas coisas, deixou muitas coisas, e a primeira coisa que a esposa fez depois de ele ter falecido, de ter enterrado, ela liga para um contador e pergunta a ele, contador, o que foi que o meu esposo deixou aqui? O que foi que o meu esposo deixou? E então o contador disse o seguinte, ele deixou tudo, ele não levou nada. O texto ora lido vai falar de morte. O texto, quando ele fala que, no livro de Hebreus 9:27, diz que o homem está ordenado a morrer. O homem está ordenado a morrer. Até porque, meus queridos, o homem foi criado não para morrer. O homem foi criado para viver eternamente. Quando Deus criou o homem não era para conhecer a morte, mas o conheceu por causa do pecado. Quando Adão e Eva, lá em Romanos 5,12, diz que por causa de um homem só entrou o pecado no mundo, entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, e todos conheceram o pecado, e consequentemente, todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Ou seja, o texto está dizendo que a morte vai bater a sua porta. Por isso que nós não nos conformamos, por exemplo, com a morte, porque Deus não nos criou para morrer, mas infelizmente por causa do pecado conhecemos a morte. E o texto vai dizer também que não há como voltar depois da morte, não há ressurreição, ou melhor, não há reencarnação, não há uma reencarnação. Isso significa que nós não podemos, por exemplo, nos arrepender depois da morte. Então preste atenção, porque esse assunto é para você, a não ser que você não vai morrer, a não ser que você está aqui, não, eu não vou morrer, então esse assunto não é para mim. Se tem um sermão que vai servir para todos, é esse aqui, para vocês. Eu, no caso, estarei aqui depois de 100 anos. Bom, vamos lá. O que a morte nos ensina? Preste atenção aqui. O que a morte nos ensina? Primeiro, a morte nos ensina o quê? O nosso tempo aqui é... Só quem vai morrer, por favor, leia comigo. O nosso tempo aqui é passageiro. Ok? O nosso tempo aqui é passageiro, é algo que a morte nos ensina. É algo que a morte nos ensina. Salomão diz que a nossa vida é como um fio de prata, que pode se romper a qualquer hora. A nossa vida é um fio de prata, mas não queremos morrer e achamos que vamos viver eternamente. E parece algo aqui, parece o que eu estou dizendo é algo infundado. Pastor, mas é claro que ninguém vai achar que vai viver eternamente. Será? Aqui na terra? Será? Porque vivemos assim. Vivemos assim, parece uma loucura isso, mas a forma que vivemos é o que parece que vamos viver eternamente aqui na terra. Ei, o tempo passa, logo estaremos aonde? No caixão. Logo estaremos no caixão. Por isso que nós devemos aproveitar a vida e aproveitar o tempo que Deus tem nos dado da melhor maneira. Da melhor maneira.
Vou falar para vocês que existe um banco que dá para você todos os dias, 1440, todos os dias, 24 horas você recebe 1440, só que nesse banco, você não pode acumular pontos. Se você não gastar os 1440, não há como acumular, pelo contrário, zera. E nesse banco você tem que gastar da melhor maneira o débito, o crédito que você vai receber. Mas que banco é esse? Esse é o banco da vida. É o banco da vida, é o banco em que Deus te dá todos os dias, 24 horas, Ele dá 1440 minutos, para que você possa gastar da melhor maneira, para que você possa usufruir desse tempo da melhor maneira. São 1440 minutos para você gastar da melhor maneira. Mas, meus queridos, esse banco, esse crédito que Deus tem nos dado, muitas vezes temos gastado de uma forma irresponsável, temos gastado de uma maneira, sem parar para pensar naquilo que de fato estou gastando, se é útil ou não. Nós muitas vezes, e desculpa a expressão que eu vou usar, mas somos como um cachorro que corre atrás do carro, e quando o carro para, o cachorro nem sabe por que correu. Se pudéssemos entrar no pensamento do cachorro, ele diria: por que eu corri? Por que eu corri? E às vezes fazemos isto, nós corremos atrás do vento. Mas pastor, e como isso pode acontecer? Interessante que eu, como pastor, que nós pastores temos lidado com gente, com pessoas o tempo todo, e temos observado que o ser humano dá valor ao tempo quando esse crédito debitado por Deus está acabando. O homem de fato dá valor a esse tempo quando percebe que não tem mais esse tempo. Por isso, converse com uma pessoa sobre a importância do tempo em que ele está esperando na fila de transplante por um coração. Converse com ele para ver a importância do tempo. Converse com aquela mãe que está esperando o filho sair da UTI, que vai fazer uma cirurgia, que ele pode morrer a qualquer momento. Converse com ela para saber a importância do tempo que Deus tem lhe dado. Pergunte a essa mãe. A um jovem que gastou todo o seu tempo em coisas efêmeras e agora não tem como recuperar esse tempo. Converse com ele. Aproveite o tempo. Porque o tempo ele é cruel, o tempo é cruel quando não se sabe usar esse tempo. Quando não se sabe usar esse tempo. Um filho, quando o seu pai morava na mesma cidade, um pouco distante do seu bairro, mas a correria que ele tinha, ele amava o seu pai, ele gostava do seu pai, mas não tinha tempo de ligar, não tinha tempo de visitá-lo, aos domingos estava naquela correria. Até um dia que ele recebe o telefonema dizendo: seu pai faleceu nessa manhã. Então ele escreve uma carta dizendo: por quê? Por que eu não visitei mais? Por que eu não liguei mais? Agora eu quero dar um abraço no meu pai e eu não tenho esse abraço para lhe dar, porque o tempo é cruel. Salomão, ele disse que corremos atrás do vento, quando não sabemos usufruir desse tempo. Por isso, meu querido, desfrute com a família, desfrute trabalhando para Deus, desfrute esse tempo que Deus tem lhe dado todos os dias. Mas o que a morte pode nos ensinar? Não apenas isto, que o nosso tempo aqui é passageiro, mas também a morte nos ensina que vamos prestar conta com Deus. A morte ensina para você, para mim, vou prestar conta com Deus. No caso, vamos prestar conta com Deus. A morte nos ensina isso. Livro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler juntos? Prepara-te. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Ei, olha aqui. Você vai prestar conta com Deus, e a morte nos ensina isso. Se Jesus não voltar antes, você vai prestar conta diferentemente, é verdade. Mas se Ele não voltar, a forma que vai prestar conta com Deus é quando você morrer. Interessante que esse texto aqui, o profeta Amós está dizendo aqui o seguinte: olha, o povo estava vivendo como que se não precisasse prestar conta de seus atos com Deus. Israel estava vivendo de hipocrisia espiritual e profanando a Deus.
esmagavam, interessante que eles esmagavam os necessitados e oprimidos, os pobres, e Deus disse: estou castigando vocês, eu vou tirar a chuva em alguns lugares, e outros vou mandar mais chuva ainda, mas mesmo assim, vocês não se convertem. Prepara vocês, porque vocês vão prestar conta comigo. A morte nos ensina isso. Vocês um dia vão prestar conta com Deus. Eu vou prestar conta com Deus. A morte nos ensina que eu e você vamos prestar conta de nossos atos. A Bíblia conta uma parábola, e particularmente ali eu não vejo como uma parábola, porque é a única parábola que Jesus fala de nomes, de Lázaro e rico, e são tantos detalhes. Ele fala que Lázaro e rico morreram, e diz o texto que o Lázaro foi lá para o seio de Abraão, foi para o céu, mas o rico foi para o inferno. E ele não foi para o inferno porque era rico, mas foi para o inferno porque não tinha tido um encontro com Jesus. Mas diz o texto que Lázaro, ele foi prestar conta com Deus. Rico foi prestar conta com Deus, mas o rico, quando chegou diante do inferno, vivendo ali no inferno, a Bíblia fala que ele via o céu, e ele pedia a Deus: Deus, manda, deixa eu ir lá para avisar. Eu tenho, se eu não me engano, cinco irmãos, e eu preciso avisar que existe esse negócio aqui. Ele disse: não precisa não, pode ficar tranquilo. Lá em Rondonópolis tem uma igreja presbiteriana que está lá, que está avisando esse negócio, que tem inferno, que tem céu, e que vão prestar conta comigo. Não precisa disso não. Agora entenda algo, preste atenção, entenda algo precioso. Prestar conta com Deus não vai ser da sua maneira. Prestar conta com Deus não vai ser do seu jeito. Porque quando falamos negócio de prestar conta com Deus, normalmente nós achamos que é na maneira do homem. Imagine você e Deus. Você vai chegar lá no céu. Chegou no céu. Não vai ser assim, viu, gente? Mas só vamos imaginar. Chegou no céu. Aí Jesus aparece lá e diz: oh, e aí? Por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Aí você vai dizer: ah, Deus, eu vou prestar conta com o Senhor. Deus, eu vou entrar no céu porque eu sou gente boa. Eu sou gente boa. Olha, eu não torci para time errado. Eu não. São Paulo, 6-1, não. Flamengo, nem pensar. Eu sou gente boa. Eu ia até a igreja. Eu até cantava hinos. Eu fiz isso, eu fiz boas ações, bons atos. Jesus vai dizer o quê? Pode descer, você não vai entrar. Aí de repente vai entrar alguém que está no seu lugar, e você olha assim: eu conheço esse cara fez muita besteira lá. Aí Jesus conversa com ele: não, pode entrar. Mas aí você vai dizer: mas por que, Jesus? Por que eu não entrei e ele entrou? Por quê? Sabe por quê, queridos? Vai ter uma grande diferença. Nós vamos prestar conta com Deus, e o que vai nos levar para o céu não é aquilo que você fez de boas obras, mas quando você chegar lá no céu e vai dizer: por que eu devo deixar ele entrar no meu céu? Então você vai dizer: porque esse céu já foi pago, alguém pagou. Eu vou entrar porque foi pago, e foi pago pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que morreu por mim, e eu entreguei a minha vida ao Senhor. Por isso eu posso entrar nesse céu. E Jesus vai dizer: bendito do meu Pai, vem bendito de meu Pai, e tomai posse do reino que preparei para vós. Prestar conta com Deus é isto. Até porque, queridos, se as coisas, os bons atos nos levassem para o céu, Judas, por exemplo, iria para o céu, porque Judas fez parte dos 12 discípulos. Judas cantou com Jesus, Judas participou da ceia com o mestre Jesus. Judas, ele participou do ministério, do seminário, que Jesus foi o diretor e o professor, mas a Bíblia fala que Judas foi para o inferno. Se fosse assim, um ladrão que estava com Jesus na cruz, não iria para o céu, porque aquele ladrão havia feito coisa tão horrível, que foi crucificado por causa disso. E ele mesmo disse, o ladrão na cruz, quando fala para um outro ladrão, dizendo: rapaz, nós estamos aqui porque merecemos, esse que está aqui no meio não merece, mas nós merecemos.
Lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. E Jesus então disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso, meus queridos, entenda isto. O que levou Judas ao inferno, mesmo ele conhecendo o caminho, mas ele não andava no caminho, mesmo ouvindo a palavra, mas não vivia essa palavra. O que levou o ladrão ao céu é ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus, e isso é que faz toda a diferença depois da morte. É isso que faz a diferença depois da morte. A morte nos ensina que iremos prestar conta com Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: como está a tua vida diante do Senhor? Mas existe um terceiro ensinamento. O que a morte nos ensina? A morte nos ensina que a nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não acaba aqui. Que a nossa vida não acaba aqui. Não existe um ponto final na nossa história após a morte. Não existe aquele ponto dizendo: é o fim, acabou. Não! Após a morte não acaba. Pelo contrário, ela vai iniciar aí sim uma vida eterna. A nossa vida não acaba aqui. Mas se não existe um ponto final após a morte, aonde iremos depois dela? Aonde iremos depois da morte? Qual vai ser o endereço? Aonde o carteiro vai entregar a carta? Eu sei que vocês sabem o que eu vou falar, mas não custa nada refletir. Entenda uma coisa: existe dois lugares após a morte. Existe o céu, existe o sky, existe o inferno. Aonde vai ser a sua casa? Não quero colocar medo em ninguém, mas aonde vai ser a sua casa? Espero em Deus que a nossa casa, todos possamos nos reunir verdadeiramente na nossa casa no céu. 2 missionários, um casal de missionário em outro país, trabalhando, deu a vida, e ele então resolve voltar para o seu país, para a sua terra natal, a sua pátria amada. E ao voltar, cansados, doentes, sem dinheiro, depois de tantos anos eles voltam para casa. E ao chegar no seu país, ele percebe que ninguém estava ali esperando. E eles voltam sem nada, e o missionário, o esposo, decepcionado com Deus, brigando com Deus, dizendo: Deus, eu cheguei em casa. E eu cheguei em casa, principalmente quando ele entrou na casa dele, abriu a porta, e viu aqueles móveis todos sujos, e viu que ele não tinha nada para poder reformar aquela casa, tanto tempo servindo a Deus em um outro campo missionário. E ele então disse para sua esposa: eu não aguento mais. Por que Deus fez isso conosco? Chegamos em casa, e nada diferente aconteceu, estamos sem nada. Então aquele missionário disse à esposa: eu vou sair e ora, converse com o teu Deus e peça a esse Deus dar uma resposta. Por que nós chegamos em casa e tudo está pior? Por quê? E ele sai da casa, e a sua esposa ora a Deus, pedindo uma resposta. Por que eles chegaram em casa e não receberam nem sequer visita, nenhuma ajuda de custo? Depois de algumas horas, o missionário entra em casa, ainda nervoso e decepcionado, diz à esposa: você orou a Deus? Você conversou com Deus? Ele te respondeu? E ela disse: sim, orei e Deus me falou, Deus me respondeu. E o que ele disse? Ele disse: nós não chegamos em casa. Nós não chegamos em casa. Aonde é a nossa casa, queridos? Aonde você vai passar a eternidade? Existe o inferno, ele não é aqui. A Bíblia diz que existe, e existe de fato, e é um lugar que eu não quero ir, ninguém quer ir. Existe também o céu.
E a pergunta é: onde você vai morar após a sua morte? Qual vai ser o seu endereço? Vivemos uma teologia que tudo se resume aqui na terra. Vivemos hoje uma teologia que as igrejas têm pregado, que parece que ninguém vai morrer mais. Ninguém vai morrer. Um dia eu estava vendo um testemunho na televisão, essas bobeiras que a gente vê aí. E aí, uma mulher falando lá no microfone: porque eu fiz uma campanha, e aí o médico falou que eu ia morrer, mas eu disse que eu não vou morrer, eu não vou morrer. Mas você vai morrer. Mais cedo ou mais tarde. Espero que mais tarde. Mas iremos. Não tem jeito. Aonde você vai passar? A morte nos ensina isto. A morte nos ensina, não só que eu vou prestar conta com Deus, mas que a nossa vida não acaba aqui. Por isso essa é a reflexão que devemos pensar. Certo jovem, um rapaz evangelizando, falando de Deus para ele não queria ouvir sobre Deus, porque estava ocupado demais com tantas coisas. Então o jovem disse, vamos assim chamar de missionário, perguntou a ele: mas vem cá, você está na escola, depois da escola o que você quer fazer? Eu quero fazer um cursinho e prestar um vestibular e fazer um curso que eu desejo. Ok, e depois do curso, o que você vai fazer? Não, depois do curso, depois de eu concluir o curso, eu vou me profissionalizar mais ainda, vou arrumar uma boa profissão e vou trabalhar. Mas depois disso, o que você vai fazer? E depois? E depois? Não, depois eu vou me casar. Beleza. E depois? Depois eu vou ter filhos. Muito bom. Depois você vai ter filhos. E depois? Depois os netos vão vir. Eu já estou com uma certa idade, eu vou ter que trabalhar para fazer uma reserva financeira, ou comprar imóveis, para que eu possa ter uma velhice bacana. E depois? Bom, depois de velho, eu vou morrer. E aí o evangelista perguntou: e depois? E depois que você morrer? Hoje, Deus está lhe perguntando isto. E depois? Lembro-me um dia, eu e minha esposa, fomos visitar uma senhora, a filha era da igreja, e por várias vezes a gente ia visitar, mas naquele dia eu fui incomodado também para ir com ela, para fazer essa visita. Ela já estava em fase terminal. Chegando lá, mas ainda ela estava lúcida, fiz uma oração e um apelo. Quando eu terminei o apelo, ela começou a sangrar pela boca, e até eu disse: vamos sair, porque ela está morrendo. Por que eu estou contando essa história para você? Eu não quero que você saia daqui. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui e você vai morrer daqui a pouco. Não. Mas eu não quero sair daqui com a consciência pesada. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Você que não tomou uma decisão em seguir a Cristo, ou que você nunca tomou uma decisão de aceitar Cristo publicamente, talvez você nessa noite tenha vivido uma vida, melhor, talvez você tenha vivido uma vida em cima do muro, ou quem sabe que você vem tantas as vezes, mas nunca tomou uma decisão de seguir a Cristo. Eu não quero que você tome essa decisão por causa da morte, mas eu quero que você tome essa decisão por causa da vida. Jesus Cristo, o Zoe, a vida de Deus na sua vida. Talvez você está distante de Deus. Nós entendemos que não perdemos a salvação, nós não cremos nisso, mas nós perdemos a alegria da salvação, e por algum motivo você está desviado do Senhor. Quero fazer um apelo a você. Queria que todos agora estivessem orando com os olhos fechados. Essa canção que nós cantamos, teologicamente não está errada,
Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Se você quer tomar essa decisão, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, não. Mas eu convido a você, eu quero orar especificamente por você. Eu vou pedir para que você fique de pé. Com esse gesto você está dizendo ao Senhor: Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Deus, eu quero voltar para o Senhor. Alguém aqui? Convido a você a ficar de pé agora, para nós orarmos pela sua vida. Amém. 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 Mas alguém nessa noite, amém, que quer tomar essa decisão? Eu quero seguir a Cristo, e hoje é um divisor de águas. Daqui a uns 20 anos eu vou lembrar daquele dia em que o pastor fez o apelo de entregar a minha vida, e foi ali que eu morri. Foi naquela noite que eu morri para viver. Foi naquela noite que o velho homem se foi, mas que a vida de Deus entrou na minha vida. Mas alguém nessa noite que tem lutado tantos anos, que as pessoas têm falado de Jesus para você, mas você está dizendo: olha, depois. Mas talvez esse depois não chegue. Permita-me ser um pouco mais firme agora. Você quer entregar a sua vida ao Senhor nessa noite? Fique de pé, e nós orarmos pela sua vida. Você que por algum motivo está desviado do Senhor, está distante do Senhor, fez algo que não se perdoou, já pediu perdão a Deus, mas não se perdoou, e você quer voltar ao Senhor, convida você a ficar de pé. Nós vamos orar pela sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos nós vamos orar ao Senhor. Quero colocar essas vidas agora no altar do Senhor. A melhor decisão que você tomou nessa noite, a sua vida foi isto. Se você era daqueles que, amigo do Evangelho, essa noite você não se tornou amigo do Evangelho. Essa noite você não tornou amigo de Jesus, se bem que pode ser, mas você se tornou filho de Deus. Pai, tua palavra diz que há festa nos céus quando o pecador se arrepende e volta para o Senhor. Deus, eu quero colocar essas vidas agora, que estão em pé diante do Senhor, que talvez no decorrer da vida tenham recebido pancadas, e que hoje eles entenderam o porquê disto. Essas pessoas, ó Pai, que eram de fato pessoas boas, mas não querem apenas ser pessoas boas, querem ser filhos do Senhor. Oh Deus, eu quero colocar essas vidas e também pedir que agora, que Teu Espírito Santo possa fazer morada nesses corações. Porque entendemos, ó Pai, que somos batizados pelo Espírito Santo quando recebemos, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, e o Espírito Santo entra no nosso coração. Esse é o verdadeiro batismo. Por isso nós pedimos isto ao Senhor, ó Pai, que a partir de agora o Espírito Santo faça morada nessas vidas. Mas também pedimos que o Senhor dê força a essas pessoas, para que elas possam ter condições de enfrentar os desafios que lá fora virão, para que esse compromisso possa ser algo de fato colocado diante do Senhor verdadeiramente. Mas dê força a essas pessoas, e aquelas, Pai, que por algum motivo ainda não tomaram as suas decisões, que o Senhor tenha misericórdia, incomode esses corações, que eles não venham dormir tranquilamente, pelo contrário. Oh Deus, nós te louvamos, porque nessa noite o Senhor falou aos nossos corações, e é em nome de Jesus que oramos. Amém.